Fala galera, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa treta game que tá pegando fogo. O motivo é a falta de localização para o português do Brasil, ou até mesmo português de Portugal, para os jogos da Saga Core de Pokémon. E o tapa na cara do brasileiro que foi a apresentação do espanhol latino-americano como sendo a 10ª língua que vai estar presente ali no Pokémon Legends ZA. Enfim, gente, vamos começando aqui fazendo uns esclarecimentos, né? Vamos deixar umas coisas aqui claras para vocês. Primeiro, não estou passando pano para empresa nenhuma. Acho uma falta de respeito isso que fizeram, porque outras empresas que não são tão grandes assim quanto a Pokémon Company conseguem fazer tradução e escutam o seu público. Você tem a SEGA como exemplo e a Capcom, que quando viram aí que o mercado brasileiro abraçou muito bem seus lançamentos em português, trataram de traduzir o Sonic Frontiers, que não seria em português, e o outro dos jogos lá da Monster Hunter e tudo mais da Capcom, todos vindos aí com o português brasileiro, ok? Então, já tô dizendo para vocês, não passo pano para esse tipo de atitude. Acho uma falta de respeito muito grande para um público muito grande e apaixonado quanto é o público brasileiro. Segundo esclarecimento, vamos lá, não é bem um esclarecimento, é mais um pedido. Vamos tentar manter as nossas reclamações de forma educada. Eu ando vendo aí o pessoal nas redes sociais, principalmente o X, né, o antigo Twitter, e o pessoal está bem acalorado, bem assim, nervosinho, bem irritadinho, e mandando coisas que não deveriam, né? Estão querendo fazer vampetaço, estão xingando o pessoal, os representantes da América Latina, e ameaçando de morte, estão assediando os caras, procurando os perfis das famílias deles para ficar xingando. Gente, com isso vocês perdem a razão nos direitos de vocês. Nós temos o direito, nós estamos com a razão em solicitar que o jogo seja feito na nossa língua, que ele traga localização para o nosso idioma. Você ficar atacando pessoas de forma agressiva, isso faz você perder a razão. Quando se perde a razão, fica muito mais difícil você conseguir uma coisa que é um direito seu. Então vamos baixar o fogo dessa chaleira, vamos tentar pensar racionalmente para não fazer besteira e vamos continuar sendo o público amoroso e educado que a gente sempre foi, cara. Vamos continuar fazendo os nossos pedidos, as nossas demandas aí de forma ordeira, de forma educada. E terceiro, cara, eu tô vendo aí muito criador de conteúdo canalha, porque uma pessoa que fala isso é uma pessoa canalha, dizendo assim: se você não vai conseguir jogar o jogo deles original na sua língua, espera um pouquinho para poder pegar na pirataria traduzido e tudo mais. Olha só, é por conta desse tipo de comportamento que a gente perde oportunidades. O cara que fica incentivando pirataria, falando que é bom demais piratear empresa grande, isso e aquilo, na hora de exigir que o jogo venha no idioma dele, perde a razão porque a empresa fala: ué, eu queria trazer, mas vocês não compram o meu produto, vocês ficam pegando na pirataria, então vamos manter, né, esses pensamentos aí na mente e entender que esse tipo de comportamento só piora o que a gente precisa. Vamos lá. O elefante branco sentado na sala, né? Um grande elefante branco que fala espanhol latino-americano. Por que essa língua foi a escolhida na hora de fazer aí a adição da 10ª língua, 10º idioma, na verdade, né? O 10º idioma para fazer parte aí dos jogos da Saga Core. Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: por mais que o Brasil seja enorme, por mais que o Brasil seja uma grande parte da América Latina, nós não somos... Português não é uma das maiores línguas faladas no mundo, tá? O espanhol, ele é a 4ª maior língua falada no mundo. E são por volta de 500 milhões de falantes. Desses 500 milhões, a gente tem mais ou menos uns 400 milhões que falam o espanhol latino-americano. Vamos lá. Um desenvolvimento de um jogo tão grande quanto o Legends Arceus ou os próximos jogos da Saga Core, ou até mesmo dos antigos que já saíram, Scarlet Violet e Sword and Shield, eles não são feitos não são feitos no ano em que eles vão ser lançados.
Tipo, o jogo vai ser lançado em 2025, ele não foi feito, produzido, pensado, estudado, analisado em 2025. Ele, no mínimo, tem sido preparado desde 2018, 2019. Então você bota aí por volta de 5, 6, 7, às vezes até 10 anos de produção. A Pokémon Company, a gente sabe que elas não tem essa janela tão grande assim. A Pokémon Company não. Vamos botar os nomes dos burros nos lugares certos. A Game Freak não tem essa janela tão grande. Ela tem por volta aí dos seus 3 a 4 anos de desenvolvimento, o que daria ali por volta do ano de 2020, né? 2020, 2021. Então, todo esse processo é planejado e no início ali do planejamento, do desenvolvimento dos jogos, eles determinam quais são os idiomas que vão fazer parte, certo? A gente sabe que existe uma movimentação não só da Nintendo, mas de todas as outras grandes produtoras, desenvolvedoras e publicadoras de jogos em localizar conteúdo para a América Latina e também para o Brasil, certo? Então, isso aí é uma tendência que vem ocorrendo a partir de 2020, 2019. Poxa, calha justamente com o ano de pensamento, de pesquisa e desenvolvimento dos jogos que estão sendo lançados agora. Ou seja, era uma ideia, mas que não era necessariamente ali uma das prioridades. Principalmente para a Game Freak, que é uma empresa extremamente rígida e muito ruim de se atualizar e de entender a questão do mercado, certo? Você pode ver isso com a qualidade dos gráficos, que ainda é uma engine antiga. Você pode ver isso com a falta de dublagem, até mesmo em japonês. A Game Freak, ela não quer botar vozes, ela não quer botar atores ali, pessoal dando voz original para os seus personagens, porque isso tem, além do custo, que não é o problema para uma franquia que faz bilhões por ano de lucro, a questão aí é mais uma forma arcaica de pensar os jogos de RPG e de dar uma desculpa de que é para a imersão das pessoas, que elas tenham a experiência delas ali. Isso é tudo balela, tudo furado, é porque eles não querem botar, porque eles não sabem fazer. A verdade é que a gente tem um time aí que tem mais ou menos 70, 80 pessoas e que eles são praticamente as mesmas pessoas que começaram lá em 1996. Então, é um pessoal que tem uma certa dificuldade em se adaptar ao novo, de fazer acontecer aí as coisas que a gente precisa na velocidade que a gente quer, né? Então, seria aí uma forma de passada de pano, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui à questão dos falantes do idioma espanhol latino-americano. Então, a gente tem aí por volta de 400 milhões de pessoas falando o espanhol latino-americano, que é maior até do que o espanhol europeu, né? E daria aí por volta aí de umas 100 mil pessoas. Mas a gente tem que lembrar também que os jogos originais lá de 96 não saíram para todas as línguas, tá? Primeiro saíram só em japonês, depois, um ano depois, saiu para inglês e quase 3 anos depois, quase 3 anos, é que vai sair com os outros idiomas, porque o público pediu demais. Ou seja, já existe um histórico da Game Freak de demorar muito em adaptar novos idiomas, né? Tudo isso é bem caracterizado por uma questão do poder de compra e da economia desses idiomas, né? Ligados a esses idiomas. As pessoas podem falar francês, alemão, italiano, coreano, não são potências tão grandes quanto uma América Latina toda reunida. E por que eles tiveram idiomas primeiro? Justamente porque tem um poder econômico elevado. Então, visando isso, a Pokémon Company, diferente da Game Freak, já estabeleceu esses mercados com suas traduções, as suas linguagens e tudo mais, por conta de poder econômico. Porque não vamos ser hipócritas aqui e vamos falar a verdade. Tudo que move o mundo é relacionado a dinheiro. Então, quem tem poder econômico passa na frente
das demandas de outras pessoas, né? E o Brasil, apesar da gente ser conhecido assim como top no Pokémon TCG Pocket, no Android, a gente é uma potência muito grande em games, parece que nós somos a 5ª ou 6ª potência de jogos, né, da indústria dos games, mas a gente tem um pequeno porém, né? O custo, o preço. Para a realidade brasileira, tudo chega aqui em dólar e tudo é muito caro. E faz com que seja um milagre que a gente ainda seja o 5º ou 6º da indústria dos games, porque no Brasil tudo é muito caro. Game é uma parada de luxo. Então, enquanto as empresas não pensarem não apenas em localizar seus títulos em português, que sim chama a atenção da galera, que faz com que a galera aproveite melhor os jogos, eles precisam também pensar em adaptar os seus preços para a realidade brasileira. Ah, mas assim eu vou ganhar menos. Não, meu amigo, você ganha mais no montante do que apenas no valor em si, né? De que adianta você ter um jogo a R$300 se você podia adaptar ele a vender para 100? Você venderia 2, 3 vezes mais em 100 e cobriria mais ou menos o mesmo preço que as pessoas estão pagando em 300. Falta esse tino, falta esse pensamento. A gente tem um exemplo disso com a Niantic, fazendo aí uns ajustes de preço para o Pokémon GO. E ela reportou um aumento de receita justamente por ter feito esses ajustes de preço para a realidade brasileira. Então, não é só uma questão também de trazer no idioma brasileiro, é de você entender a realidade econômica do seu jogador, é adaptar para isso também. E a Game Freak Pokémon Company tem uma grande dificuldade de perceber isso em seus mercados. E muito disso também é culpa da Nintendo, com a sua política de não baixar preços, de não adaptar os preços para os outros mercados. Quando faz isso, a gente tem aqueles problemas de pessoal fazendo um jeito de tirar vantagem, né? Trocando a região dos seus consoles para poder pagar mais barato e tudo mais. Mas isso é uma outra conversa e fica para outro dia, porque a gente vai falar mesmo aqui das localizações, né? Outro fator também que atrapalha muito para fazer a tradução e localização para o português brasileiro é a questão exatamente da integração. Nós temos aí um ecossistema que engloba o Pokémon Home, que tem o Pokémon GO, que tem o TCG, tem um monte de coisa que está interligada e que tem as suas peculiaridades, né? E isso, eles são uma espécie de spin-off dos games da Saga Core. E na Saga Core, a gente tem cada Pokédex específica para uma região. E esse texto, esses valores que são adicionados para cada tradução, precisam ser alocados também para jogos mais antigos. Ou seja, se eu fizer uma tradução para o Scarlet Violet e adicionar o português nas entradas da Pokédex, nas abilities, nos golpes e tudo mais, eu tenho que adaptar tudo isso também para ficar funcionando em Sword and Shield, em Let's Go Pikachu e assim vai sucessivamente até todos os jogos que têm integração com os sistemas atuais. Como a gente já disse antes, não é baratinho, não é um precinho de pinga. Mesmo para uma empresa que seja bilionária, existe um custo para isso, mas não é o custo do valor monetário que a gente está falando. A gente está falando do custo do valor pessoal. Você tem que ter gente para fazer isso. Você precisa ter pessoas que entendam da língua para poder fazer isso. Então, hoje, se vocês pegarem e olharem aí, venham trabalhar com a gente, ofertas de emprego dentro da Nintendo, uma das vagas que estão sendo oferecidas assim com bastante regularidade é para pessoas fazerem testes em produtos traduzidos e para tradutores. Então, vira e mexe estão abrindo vagas para isso, que mostra que existe sim uma vontade não só da Nintendo, mas também da Pokémon Company em trazer o conteúdo para o português brasileiro. E fica bem claro que a visão de mercado da Pokémon Company é diferente
da Game Freak. A Game Freak é voltada para os jogos, principalmente Saga Core. Então é um pensamento totalmente feito nos moldes japonês. É um pensamento rígido, com dificuldade de adaptação, de pessoas que já são de um outro período, que não se atualizaram para esse tipo de coisa, que não entendem que o mercado é mais plural e que querem fazer o jogo para as pessoas ali do Japão. A Pokémon Company pensa no Japão primeiro, e a Pokémon Company não, a Game Freak pensa no Japão primeiro, e acabou. Esse é o problema. É a falta de vontade deles de trazer os jogos dos outros idiomas. A gente levou, por exemplo, os jogos X e Y, que vieram trazer o idioma coreano, isso em 2013. Em 2019 que foram trazer pro chinês o chinês simplificado, eu acho, é o tradicional, não sei agora qual dos dois. Mas enfim, para uma forma de chinês em 2019. Ou seja, os jogos são lançados em 1996, levam quase 20 anos para poder ser traduzidos para coreano, que é uma língua próxima ali, de um povo próximo deles, e mais 22, 23 anos para poder fazer a tradução para outra língua ali. Então, é uma falta de vontade, é uma amorosidade própria da Game Freak. E isso é muito triste, mano. Muito triste, porque atrapalha demais o público. Espero que tenha ficado claro que não estou passando pano e avisar a vocês, né, que existem muitas coisas que estão envolvidas. Não é só chegar, botar um software de tradução e jogar pro coisa. Isso qualquer um pode fazer e isso tira a qualidade do trabalho. A gente pode notar também que eles querem, né, alegam ter um primor aí nas suas traduções e entregas de produto. A gente sabe que não é bem verdade, porque a gente já viu aí o Scarlet Violet rodando no Switch 1 e viu a vergonha que foi, né? Mas essa é uma das razões. Então vamos adereçar os problemas para as pessoas certas, tá? É muito fácil chegar e culpar a Nintendo quando não é a Nintendo que está responsável por isso, tá? A Nintendo, ela mostrou, desde que ela teve esse retorno ao Brasil, ela se mostrou muito próxima e trouxe jogos do Mario, trouxe jogos de Zelda, tudo que está no guarda-chuva Nintendo de desenvolvimento e publicação, ela está adaptando sim para o idioma português. Então, o problema não é Nintendo aí, ok? Ficou claro isso? Show! Agora vamos lá. Pokémon Company. A Pokémon Company não é o problema principal, tá? A gente tem aí o Tomás Cortijo, né, que é o representante da América Latina, e é óbvio que ele iria puxar a sardinha para o idioma espanhol latino-americano, porque é o que ele representa, ele está lá por conta disso. Então, brigar com o cara, dizer que a culpa da gente não ter português nos jogos é dele, também é um erro, porque ele não toma essas decisões, ele traz as demandas, o que a gente apresenta para ele leva para a empresa, e a empresa maior, que é a Pokémon Company, vai fazer as outras a trabalharem nisso aí, certo? Então vocês fiquem certos de que atacar esse cara, xingar ele, ameaçar a família e etc., não vai ajudar na causa, ok? Lembrando isso aí para vocês, não ajuda xingar o Tomás Cortijo, mesmo que eles tenham dado aquele tapa na cara da gente, usando o evento do Brasil para avisar que vai ter a 10ª língua, o espanhol latino. E, por último, precisamos fazer com que a Game Freak receba essa demanda. A gente tem que levar isso pro representante da América Latina, a gente tem que fazer isso em todos os canais oficiais da Pokémon Company, seja no YouTube, seja no X, seja no Instagram, seja no Blue Sky, onde ela tiver uma representação em português, inclusive até em inglês, vocês escrevam lá em inglês também,
e bota lá para reclamar, dizendo que no Brasil se fala português e não espanhol, para poder, né, ressaltar aí as nossas demandas e fazer com que eles se mexam mais rápido para atender ela. Eu acho que ficou claro aqui que a gente tem sim que reclamar, ficou claro que estou revoltado com essa falta de respeito com o público brasileiro e principalmente porque não é falta de grana, e sim é falta de vontade de uma empresa que tem um pensamento muito lento, uma movimentação muito lenta, quando precisa ser mais ágil e atender o seu público, que está cada vez mais exigente e que se revolta com a falta de resposta que ela dá pra gente. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Foi um pouco de desabafo, foi um pouco de destrinchar todo o problema, e eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor aí qual é a situação da tradução do Pokémon para português. E vou ficando por aqui com aquele grande beijo, um forte abraço, espero ver vocês em outros vídeos, e valeu, falou, fui!